Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente um profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz as Escrituras que o Messias será da descendência de Davi, virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém colocava as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhe: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Esta gente não conhece a lei, é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge o profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta semana, durante a liturgia, nós estamos vendo no Evangelho de João um Jesus que não é muito aceito pelos fariseus. Estamos vendo nesta semana um Jesus que chama atenção, um Jesus que é difícil de ingerir, um Jesus que os fariseus querem prendê-lo, deixá-lo fora de cogitação. E o Evangelho de hoje não é diferente. Jesus, diz o Evangelho de São João, estava causando divisão. Não uma divisão entre família, não uma divisão entre amigos, entre familiares, não. A divisão de Jesus não era essa. A divisão de Jesus era aqueles que iam prendê-lo, quando ouviam falar, quando ouviam a sua voz, se apaixonavam por Jesus. E os fariseus começam a ficar muito bravos. Os guardas voltam sem Jesus e ainda voltam falando bem de Jesus. Ninguém jamais falou como este homem. Os fariseus ficam bravos, dizendo: até vocês deviam ter trazido ele aqui. Até vocês estão enfeitiçados por este homem. Até vocês estão dizendo as mesmas coisas que o povo. De repente Nicodemos, que também era um dos fariseus, diz a mesma coisa. Ele diz: não, você também não, pelo amor de Deus. Vai estudar e ver que da Galileia não tem profeta. Diziam os fariseus: não, ele não pode ser um profeta ou um Messias, porque o Messias virá de Belém. Aqui nós vemos que eles não tinham conhecimento do nascimento de Jesus, porque Jesus nasceu em Belém, cidade de Davi.
O povo não tinha conhecimento da história do nascimento profético de Jesus. Lendo o Evangelho, eu me lembrei de muitas vezes que nós escutamos histórias das pessoas e que nós escutamos histórias de coisas e nós nos apaixonamos quando alguém nos diz, nos faz uma boa propaganda de alguma coisa. Uma boa propaganda de uma comida, por exemplo, a cidade de Natal, cidade da Gil. Quando vamos a um lugar pela primeira vez, é sempre de praxe alguém nos chamar e dizer: padre, o senhor tem que comer isso aqui nesse lugar. O pão de queijo daqui, o acarajé, o suco de umbu, o cuscuz, a tapioca, um vatapá, o feijão tropeiro, uma picanha. E é interessante que as pessoas, elas falam com tanto entusiasmo daquela comida, que mesmo que você nunca comeu, você come, você experimenta, porque a propaganda, ela foi muito boa. E mesmo que você já tinha comido, as pessoas dizem: não, lá é assim, aqui é o melhor. Não, daqui o senhor nunca comeu. Meu pai é mineiro, eu também sou mineiro. Sou do Triângulo Mineiro de Sacramento, perto de Uberaba, Uberlândia, Araxá. Meu pai faz pão de queijo até hoje. Faz a massa, rala o queijo. E modéstia à parte, não tem pão de queijo como o do meu pai. Desculpa. Eu sempre faço a boa fama do seu pão de queijo. Não sei se ele está me vendo, mas é o melhor, pai. Meu pai congela, deixa as bolinhas congeladas no freezer, depois é só colocar no forno e assar. Quanta gente eu já convenci a comer o pão de queijo do meu pai. Quantas pessoas que já tinham comido, mas por causa da minha propaganda, se encantaram. Alguns até levaram para casa. Talvez porque estavam com fome, não sei. A gente não só compra a boa fama de comida, nós também ouvimos a boa fama de lugares. Quando você vai a primeira vez numa cidade, ou quando alguém vai na sua cidade pela primeira vez, você com certeza diz: você tem que conhecer tal lugar. Se é uma cidade de praia, tem o seu porto. Se não, é um zoológico, é uma praça, é um monumento. E se você nunca foi, você vai pela boa fama que fizeram. Padre, que comida e lugar tem a ver com o Evangelho? O senhor está fugindo. Não, eu não estou fugindo. Assim como nós falamos com muito entusiasmo para alguém experimentar uma comida, visitar um lugar, conhecer alguém, com muito mais entusiasmo precisamos falar de Jesus. Precisamos falar de Jesus com tal entusiasmo, com uma tal força, que as pessoas escutando o nosso testemunho diz: eu também quero conhecer esse cara, eu também quero fazer a experiência que você fez. E por que para falar de comida, para falar de um lugar, de um time de futebol, a criança, ela acredita que o time de futebol do pai é o melhor do mundo. Pode estar na série B, C, D, E, F, não tem problema. Mas se é o time do pai, é o melhor do mundo. É lógico, o pai desde pequeno: filhão, filhão, filhão. Por que para falar dessas coisas nós colocamos entusiasmo, e para falar de Jesus Cristo tem que ser triste, tem que ser desanimado? Vai lá na Canção Nova, é legal, vai lá. E como é que é o acampamento? A gente fica sentado, não tem banheiro perto,
Mas se tiver com fome, tem que andar, pegar fila. A pessoa com as suas palavras diz: jamais eu vou nesse lugar. Eu sair da minha casa. Às vezes ficar na cidade, subir a pé. No acampamento dos jovens, então, ficar na barraca, e às vezes chove, a barraca destrói, entra água dentro. Por que para falar de Deus a gente não põe o coração, não põe entusiasmo, não põe alegria? Ser de Deus é bom demais. Quando você voltar para sua casa, as pessoas precisam olhar em você e dizer: eu quero experimentar o que você experimentou. Eu quero viver o que você viveu. Assim como ela enche a boca d'água quando você fala para experimentar uma comida, ou pão de queijo do meu pai, que ela possa encher a boca de água, para no mesmo instante entrar numa igreja e querer ser visitado por Jesus. Para no mesmo instante dizer: reza para mim, eu quero conhecer esse tal Jesus, fala para mim dele. Eu te pergunto, como você tem falado de Jesus? Com entusiasmo? Ou com desânimo, com tristeza? O pior, depois que eu me encontrei com Jesus, minha vida só piorou, padre. Estava tudo tão bom. Agora é tribulação, agora é cruz, agora é dificuldade. Estava tão bom como estava. Realmente, a vida do cristão é assim: cruz. Mas não se esqueça, depois da cruz tem a ressurreição. Não fique parado na cruz. Passe por ela, porque depois da cruz tem a ressurreição. Não desista, porque Deus tem um propósito para aquela cruz. Porque é nos sofrimentos que a gente amadurece, é nos sofrimentos que a gente cresce. Por isso que pai e mãe, quando vê o filho que está quase passando por aquilo que você passou, você já está olhando lá na frente. Eu sei aonde isso vai acabar. E o pai e a mãe, porque sofreu, não quer que o filho sofra de novo. E diz: filho, não vai, filho, não faz. O sofrimento nos ajuda, nos dá maturidade, nos faz crescer. Te convido a ficar em pé. Levantar os seus braços para o alto, bem alto, mais alto, para a esquerda, para a direita. E agora senta, que tinha gente que estava dormindo. Não precisa bater palma não. Se a palma ajudar a acordar, tudo bem. Se não for por isso, não precisa. Tem que tomar vergonha na cara, não bater palma. Queridos, não paremos por aí não. Pergunta para quem está do seu lado: como você tem falado de Jesus? Quando você fala com alegria, com ardor, com força? Você fala melhor da comida ou você fala melhor de Jesus? Você fala melhor de um lugar que você visita, do seu time de futebol? As pessoas, quando ouviam Jesus falar, elas ficavam apaixonadas. Tem um detalhe: não pode falar do pão de queijo quem nunca comeu. Não pode falar do churrasco
Quem nunca comeu do vatapá, do acarajé, do suco de umbu, de graviola, da tapioca? Não pode falar de Jesus Cristo quem nunca experimentou Jesus Cristo. Não dá. Não dá para falar de Jesus quem não vivenciou com Ele. Não dá para falar de Jesus quem não experimentou. Você quer experimentar? Tá fraco. Quer ou não? Você quer fazer as pessoas da sua casa experimentar a experiência que você experimentou? Você quer chegar na sua casa feliz, alegre, e as pessoas dizendo: o que aconteceu? E você diz: vem cá, vou te mostrar. Quer? Feche os seus olhos e peça isso para Deus. Senhor Jesus, eu quero viver uma experiência contigo nesta tarde. Não amanhã, não hoje à noite, nessa tarde, agora. Eu quero, Jesus, viver a experiência que os guardas viveram no Evangelho. A experiência que Nicodemos viveu contigo. Eu quero me apaixonar por Ti. Eu quero estar apaixonado por Ti. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero falar de Ti. Eu quero, Jesus. Eu quero viver uma experiência que a minha vida seja mudada. Eu não quero mais a mesma experiência. Eu não quero mais a mesma vida. Eu não quero. Eu quero me apaixonar, Senhor. Escute. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar por Ti. Eu quero me apaixonar por Ti. E só contigo ficar, e só pra Te olhar, e me deixar ser conquistado por Ti. Cantemos juntos. Eu te encontrei, não vou te deixar, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu te encontrei, eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Declare para Jesus. Eu quero me apaixonar por Ti. Força! Eu quero me apaixonar por Ti. Só contigo ficar, e só pra Te olhar. Eu quero, Senhor, eu quero me apaixonar por Ti. Eu quero, Senhor, eu quero me apaixonar por Ti. E só contigo ficar, e só pra Te olhar, e me deixar ser conquistado por Ti. Quando nós nos apaixonamos por alguém, a gente não quer que essa pessoa vá embora. Eu, quando atendo os casais jovenzinhos que namoram, e eles dizem: padre, a gente passa a noite juntos, e eu deixo ela na casa dela, e quando eu viro as costas eu pego o telefone e digo: tô com saudade.
Quando eu chego em casa, pego o telefone e digo: você está bem? Estou com saudade. Fazia 1, 2, 5 minutos que eles tinham se visto. Quando nós nos apaixonamos por alguém, é assim. Tem até uma jovem dizendo assim com a cabeça, né? É isso mesmo. O pensamento se volta para aquela pessoa. Se apaixonar por Jesus não significa passar 24 horas dentro da capela, mas buscá-lo e trazê-lo para dentro da sua casa. Quando nós vamos buscar alguém, uma mãe, um pai, busca um filho na escola, ele vai na escola, pega o filho e leva o filho para casa. Quando o pai e a mãe vão buscar um filho em algum curso, o pai e a mãe chegam, traz o filho e leva para casa. Buscar Jesus é ir ao encontro dele. Você fez isso esse fim de semana. Você veio aqui atrás de Jesus, mas você precisa voltar com ele para sua casa. Ele não vai ficar aqui. Ele vai voltar com você. Você não vai voltar só. Buscar Jesus é ir ao encontro dele, mas é trazer ele de volta. É não deixar ele embora. E se ele quiser ir embora, pega. É conversar com ele todo dia. É estar cozinhando e falar para ele dos filhos, do casamento. É estar no trabalho e dizer: Jesus, me ajuda, vai ser tão difícil hoje. Tenho essa venda, eu preciso vender, Jesus, para pagar minhas contas. Estar apaixonado por Deus é conversar com ele cotidianamente. É trazer ele para a sua vida, para o seu cotidiano. Aprendeu? Estar apaixonado por Jesus é ter esses olhinhos assim, ó, igual o dela, que está brilhando, que está emocionada. Quando a gente se apaixona, a gente não quer deixar a pessoa amada embora. Se você chegou aqui nesse acampamento sem Jesus, agarra nele e não deixe ele embora. Porque sem Jesus dói. Sem Jesus o sofrimento é maior. As dores são grandes. Solidão, decepção, traição, humilhação. Talvez você ainda não se apaixonou por Ele. Ou talvez você tenha feito diferente. Você tem ido se encontrar com Jesus. Fala com Ele, depois dá um tchauzinho e vai embora. Mas você não tem ido buscá-lo, que é falar com Ele, trazer Ele para dentro da sua casa, da sua família, da sua enfermidade. Para trazer Jesus para dentro de casa, é preciso sair do lugar que você está. É sair do seu comodismo, talvez do seu trabalho, talvez da única noite livre que você tenha na sua casa. E é querer estar com Ele. Assim como nós fazemos questão de estar com as pessoas que nós amamos, viajamos horas para visitar um parente distante. Cansa, ficamos ali só um pouquinho de tempo, mas a alegria quando a gente vai embora é tão grande que a gente até se esqueceu do tempo da viagem. Como uma mãe que sofre dores de parto para ter um filho, e antigamente então nem se fale. Minha mãe teve 6 filhos de parto normal. A dor da contração é esquecida quando a mãe está com a criança no colo.
Quando ele nasce, ué, ué, ela já esqueceu da dor do parto. Um jovem, uma jovem que passa 4 anos fazendo uma faculdade, noites sem dormir, trabalhando para pagar a sua faculdade. Quando ele pega o canudo, ele se esquece das noites mal dormidas, ele se esquece do valor que ele pagou, do sofrimento, pela alegria de colocar um chapéu, de estar formado. Quando nós nos encontramos com Deus, não é que o sofrimento vai embora, mas é que estar na presença dEle faz nos sentir protegido, como uma criança que está chorando, que quando chega no colo da mãe, para de chorar. É essa a sensação de estar com Deus. Só que para você estar com Deus, você tem que sair como eu saí, talvez andar muito. Tem gente do Nordeste aqui ou não? Do Norte? Quanto tempo, filha, para chegar aqui? Anda, 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 só para se encontrar com Deus. Parabéns, porque todos vocês que estão aqui fizeram isso. Todos vocês saíram das suas casas, do comodismo de estar no sofá, assistindo a televisão, para estar aqui sentado nessa cadeira, para ficar muitas vezes com dor de coluna, pegar fila no banheiro, fila para comer, só porque você veio se encontrar com Jesus. Parabéns. Parabéns, porque o seu esforço não vai ser em vão. O seu esforço não vai ser em vão, porque Deus está olhando o seu sofrimento. Deus está olhando o seu desejo de ser curado para amar. Não dá para amar quem não é curado. Me lembro do meu pai, que é bem fechado, minha mãe é toda extrovertida. E para conhecer o meu pai é muito simples, basta conhecer o meu avô. Basta saber que meu pai começou a trabalhar muito cedo. E realmente, como ser carinhoso se a gente não recebeu carinho? Muitas vezes a gente cobra das pessoas amor, cobra carinho, cobra abraço, cobra colo. Só que se essas pessoas não tiveram isso na infância, elas não vão saber te dar. E você tem passado anos cobrando do marido, cobrando dos filhos, cobrando da esposa, um carinho, um colo, um bom dia, uma boa tarde. E eles não te dão porque eles não receberam. A gente não pode dar o que a gente não tem. Se eu pedir para você, por favor, eu quero uma casula como essa, roxa, você vai me dar uma casula? Você não tem, você não é padre, não tem isso. A não ser que alguém tenha isso dentro de casa, né? Ah, eu gostei, vou comprar uma dessa. Deixar na cozinha, pendurada lá em cima, né? Para dar amor, é preciso ter amor. E aqui está um truque. Se você quer ser amado pelo seu pai e ele não consegue te amar, ame. Você, esposa, que cobra do seu marido carinho, afeto, atenção, ame. Porque amando ele, ele vai ser curado, e sendo curado, ele vai te amar. E você está fazendo o processo contrário, você está cobrando. Você não me entende, você não me acolhe, você não me abraça. Como ele vai fazer isso se ele não recebeu isso na infância dele, na adolescência? Como ele vai fazer isso se ele não tem para dar? Ame. Vá ao encontro das pessoas. Dê amor para você receber amor. Seja um apaixonado por Deus, e Deus vai te impulsionar. Impulsionar, impulsionar. E você vai começar a falar de Deus com muita alegria, com muito amor. Porque é muito bom ser de Deus. Não é fácil.
Esse é o meu 15º ano na Canção Nova, com essa carinha de criança, graças a Deus. Vejam, Dia das Mães sem ver mãe, Dia dos Pais sem visitar o pai, Natal sem ir em casa, Ano Novo, quantos anos, meu Deus! Viajar em missão e não ver os seus sobrinhos crescerem. Eu tive a oportunidade de morar 7 anos fora do Brasil, e eu ia em casa de 2 em 2 anos. Chegava, meu sobrinho nascia, voltava, ele estava andando e falando, voltava de novo, já estava na escola. Mas vale a pena quando a gente começa a perceber que o nosso esforço, as nossas lágrimas, as nossas dificuldades, elas são acolhidas por Deus. Quantas vezes as minhas e as suas orações não foram palavras, foram lágrimas. Quantas vezes nos chegamos perto de Deus e não tínhamos mais palavras, que as nossas orações foram somente lágrimas. Quem aqui já rezou assim? Deus recolhe suas lágrimas, nenhuma delas é em vão. Vale a pena ser de Deus, vale a pena ficar sentado aqui, porque eu garanto, quando você voltar para sua casa, eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual você quer primeiro? A má, porque terminar com bom é melhor, né? A má notícia é que a sua família não mudou. A má notícia é que o seu pai continua o mesmo, com o mesmo nome, com o mesmo RG, com o mesmo CPF. O seu endereço não mudou, ou alguém mudou de endereço nesses dias? Alguém trocou de telefone nesses dias? Que pena, essa é a má notícia. Quando você voltar para sua casa, o seu endereço é o mesmo. Segunda-feira você vai voltar para a mesma rotina, o mesmo trabalho. Seus filhos não mudaram, viu? Ou alguém teve filho esse fim de semana aqui? Graças a Deus não, né? Senão tinha que estar no hospital, não aqui. A boa notícia é que quem mudou foi você. Quem vai voltar para casa diferente é você. É você que vai voltar cheio de Deus, cheio do Espírito. É você que vai voltar com o desejo do céu, apaixonado por Deus, curado, querendo amar, querendo se doar, querendo se entregar para as pessoas. É você que vai voltar diferente. Pare de cobrar das pessoas. Quem tem que mudar sou eu. Pare de olhar para as pessoas da sua casa e dizer: fulano não muda, fulano não para de beber, de fumar. Quem tem que mudar é você. E ele olhando para você, ele vai querer mudar. Talvez você não deu testemunho suficiente para ele mudar. Talvez você não falou de Deus com entusiasmo ainda para ele mudar. Talvez você ainda não o evangelizou e está esperando um padre da Canção Nova, alguém da Canção Nova, falar para ele, e você convive com ele todos os dias e você não vai falar de Deus para ele. Você também é um evangelizador. Você também é um discípulo, uma discípula. Quem é a pessoa mais próxima dele? Eu que moro aqui ou você? Me ajuda. Para isso, tem que sair do lugar, andar e voltar também, né? Que vai chegar um momento que você vai voltar para sua casa. Igual eu, que eu não posso terminar a missa embaixo. Jesus foi tão contagiante, tão apaixonante, que até nos seus últimos momentos da cruz se fez apaixonar pelo bom ladrão, se fez apaixonar pelo soldado.
com a lança que sai sangue e água. Aquele soldado se chama São Longuinho, famoso São Longuinho, dos 3 pulinhos. São Longuinho é o soldado da lança. Até o último instante, Jesus se fez se apaixonar. Eu queria muito que você saísse dessa Eucaristia apaixonado por Deus, porque eu e você estamos aqui porque 12 disseram sim. Olha quantos nós somos. 12 mudaram o mundo. Olha quanto nós somos. Dá para mudar? Ah, dá, com certeza. Dá para mudar o seu bairro. A gente olha para o nosso país e diz: nosso país não tem jeito, não é assim? Muda a sua casa, da sua casa muda a sua rua, da sua rua muda o seu bairro, do seu bairro sua cidade, e daqui a pouco o mundo vai estar melhor. Se cada um pensasse assim, seria bem diferente. Quer sair daqui diferente? Quer se apaixonar? Está fraco? Quer? Fique de pé. Dessa vez é de verdade. Antes de cantarmos mais uma vez esta música, eu queria que você se declarasse, que você falasse para Deus do seu desejo de voltar para casa diferente, do seu desejo de viver uma experiência com Jesus tão forte, como os guardas que foram prendê-lo e saíram dali apaixonados. Ninguém fala como este homem. Jesus, nós não queremos mais cobrar das pessoas que elas nos amem. Nós queremos amá-las. Sim, hoje eu aprendi, Jesus, que muitas vezes o meu pai, meu marido, meu filho não me ama porque não recebeu amor. Então, a partir de hoje, eu vou dar amor. Eu quero amar. Eu quero transbordar de amor. Jesus está curando neste momento muitas carências afetivas. Carências de pessoas que não se sentem amadas, queridas, acolhidas. Nós queremos nos apaixonar por Ti, Jesus. E que esse amor nos cure, que esse amor nos liberte, nos restaure nesta tarde. Porque eu Te encontrei e eu não vou Te deixar. Ensina-me a Te amar. Eu Te encontrei. Cante você. Não vou. Cante pra Ele. Jesus, ensina-me com convicção, com certeza, com mudança. Eu Te encontrei. Não vou Te deixar. Jesus, ensina-me eu quero sim, eu quero me amar por Ti. Eu quero me amar, só contigo ficar, e só contigo ficar, só pra Te olhar. Eu quero, Senhor, eu quero me apaixonar por Ti. Força! Eu quero me apaixonar por Ti, e só contigo ficar, e só pra Te olhar, e me deixar ser conquistado por Ti. Padre, o Senhor no início falava do alimento. Me veio ao coração compartilhar isso. Existe alimento. Enquanto o Senhor falava, eu lembrei da tapioca da minha terra, deu água na boca. Mas alguns alimentos que a gente come, dá água na boca, come por uma segunda vez, terceira vez, até um ponto que às vezes a gente enjoa, não quer mais comer daquele alimento tão gostoso que antes nos dava água na boca. Jesus não enjoa. A cada dia Ele tem um novo sabor para a nossa vida.
Jesus é o alimento que a cada dia se renova. Que você saia daqui com essa certeza no seu coração, de não só experimentá-lo aqui ou uma vez ou duas vezes, mas queira sentir esse novo sabor que Ele tem para a sua vida a cada manhã. Isso é me deixar ser conquistado por Ti. Isso é eu quero me apaixonar por Ti. É diário, diariamente. Jesus quer ser esse alimento. Para cada dia, um novo sabor. Amém. Jesus, enquanto cantávamos, estava curando bastante muitas pessoas no nosso meio. Muitas pessoas que não queriam se apaixonar por Jesus porque foram traídas no relacionamento. Você foi traído pelo seu cônjuge e o seu trauma foi tão grande que você disse para você mesmo: eu nunca mais vou me apaixonar por ninguém. Isso te fechou até mesmo a abertura a Deus. Muitas pessoas que se cobram porque não conseguem amar, porque não receberam amor na infância. E enquanto eu dizia, você pensava: eu não consigo. Eu não conseguia, porque você está curado no nome de Jesus. É o amor de Deus que descongela o que estava congelado. É o amor de Deus que acaricia, que abraça o que estava apertado. O Senhor está promovendo muitas curas emocionais de traumas. Você que foi muito zombado na escola quando você era pequeno, o seu grupo de amigos, muitas palavras me vêm à mente, como burro, feio, feia, magro, gordo. Palavras de brincadeiras na sua infância que mexeram com você, que te fizeram ter um sentimento de inferioridade, de incapacidade. Muitas pessoas no nosso meio, pessoas que nos assistem, que não se aceitam como são. Você não aceita o seu cabelo, você não aceita a sua orelha, o seu nariz, sua boca. É como se você não aceitasse o jeito que você é. Jesus te ama assim. Ele te ama do jeitinho que você é. Você é uma obra-prima de Deus. Eu te convido a colocar a mão sobre os teus ouvidos. Eu quero pedir para Deus que você seja curado, curada de todas as palavras negativas que você ouviu na sua história, desde quando você estava no ventre da sua mãe até o dia de hoje, passando pela sua infância, pela sua adolescência, pela sua juventude, pela sua vida adulta. Palavras que você ouviu da sua família, de amigos, de pessoas do seu trabalho. Que o sangue de Jesus purifica os teus ouvidos neste momento. Você pode colocar a mão sobre os teus olhos. E que o sangue de Jesus purifique os teus olhos de tudo aquilo que você já viu na vida que não lhe fez bem. Violência sexual, moral, roubo, mentira, assalto, tanta coisa que já passou pelos teus olhos, brigas de pais, discussões, o pecado que muitas vezes entra pelo olhar, no olhar malicioso.
o olhar que deseja, o olhar que cobiça as coisas dos outros, o olhar que deseja o mal, que julga, que condena. Que o sangue de Jesus purifique os teus olhos e te dê a graça de ter o olhar de Cristo, um olhar sobrenatural, um olhar de misericórdia. A mão sobre a sua boca que muitas vezes pronuncia palavras duras, palavras que julgam, que condenam pessoas, fofocas, malícias, piadas. Que o sangue de Jesus purifique sua boca e te dê boca de profeta, boca que pronunciam palavras de bênção e não palavras de maldição, bocas que pronunciam palavras evangelizadoras, que curam, que salvam, e não palavras que matam, que destroem. Você pode colocar a mão sobre o seu coração. Que o sangue de Jesus purifique os teus sentimentos. Sentimentos que muitas vezes nos traem, nos enganam. Raiva, mágoa, ódio, rancor. Que no nome de Jesus tudo isso seja retirado de dentro de nós. Que nós possamos ter os sentimentos de Jesus. O amor misericordioso de Jesus que perpassa o nosso coração. E por fim, a mão sobre a sua cabeça, sobre os seus pensamentos. Pensamentos maliciosos, pensamentos de morte, pensamentos que tramam, que maculam. Que o sangue de Jesus purifique os teus pensamentos, teu sistema nervoso, teu cérebro, teu consciente, teu inconsciente, de toda imagem negativa que ainda ficou da sua história na sua mente. Muitas pessoas que sentem como que o passado que volta como um fantasma, de coisas que você já viveu e que voltam na sua mente. Seja liberto no nome de Jesus. E com a mão no seu coração, vá agradecendo a Deus com as suas palavras. Vá agradecendo a Deus porque essa tarde foi uma tarde de visita, de graça, de cura, de libertação. Porque apaixonados por Jesus, nós estamos prontos para amar. Estamos curados para amar, para perdoar, curados para evangelizar, curados para servir, curados para proclamar. Muito obrigado, meu Deus. E curados e libertos, mais uma vez vamos nos declarar ao Senhor nesta música. Mas você não vai cantar porque eu estou pedindo. Você vai cantar porque você se sente curado, uma nova pessoa, homem novo, mulher nova. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diz: você está diferente, mudou um pouquinho. Dá um sorrisinho para ela e diz: Deus te ama, Deus acredita em você. Você é um novo homem, uma nova mulher, cheio de Deus, curado, vai voltar para casa diferente. E juntos declaremos o nosso amor a Deus. Erga os seus braços. Eu quero o Senhor. Eu quero me apaixonar por Ti, Jesus. Eu quero me apaixonar por Ti e só contigo ficar, e só pra Te olhar. Eu quero sim, eu quero me apaixonar por Ti. Eu quero me apaixonar por Ti
e só contigo ficar, e só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Você, só sua voz, eu quero me só contigo pra sempre. Pode ser melhor, eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti e só contigo ficar, e só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Salva de palmas para Deus. Mais forte. É para Deus. Curado, curada, liberto, cheio de Deus, sorrindo, alegre. Ele merece. CançãoNovaPlay.com. Assine já!